Legal, vamos ver os comentários. A Val tá dizendo que a cena é super gostosa de ver mesmo, né? Lembra o humor da série clássica. Eu penso nisso na hora, assim, quando vejo. Por mais que a gente conviva com companheiros e companheiras, o maravilhoso é sempre poder haver surpresas. Exatamente, né? Isso. Quando a Lívia fala uma coisa, ela... Quê? Eu não sabia disso. Eu, puxa vida, que bom, né? Que eu ainda tenho coisas que eu posso te surpreender. É super gostoso isso, isso é muito bom. Às vezes, décadas a gente convivendo com a pessoa vai assim, o quê? Como você não sabia disso? Vamos lá, então. Ups and Downs. O primeiro é a Dari. Dari, por favor, diga aí Boa. por quê. Sim. O Up nós havíamos explorado já de antemão, quando conversamos sobre essa cena, que foi colocada pelo prof. Eduardo ali, muito bem colocada, que é justamente esse estreitamento de relação desse homem ali nos seus últimos momentos de vida, se sentindo extremamente fragilizado. Ele ainda utiliza da força que tem para dizer, para pensar sobre a vida dele, que é o que ele fez sobre o casamento, que ao final era aquilo que ele iria deixar, mas conversar e compartilhar com o colega, aquela pessoa que estava ali com ele, sobre isso. É mais que uma confidência paciente-médico, né? Porque muitas vezes os momentos finais são entre as pessoas que estão ali terminais, já com seus médicos, ou na família, com aquela pessoa mais próxima ali. E ele fez isso. O mais próximo dele era o Bashir, e ele compartilhou aquilo que para ele era o mais importante. Né? E a preocupação do Bashir nesse sentido também com ele, e que, como eu disse, era muito mais do que uma mera relação médico-paciente, porque envolvia também um aspecto de equipe de trabalho, eram colegas de trabalho juntos, né? E também envolvia essa relação de estarem numa situação extrema ali, né? De grande tensão, né? E essa preocupação foi incrível. Essa cena eu achei maravilhosa, de ambos os atores, o cuidado e tudo, achei muito perfeito. Esse foi o Up. Relacionamento, família, o que é, o que não é, o que nós havíamos conversado um pouco também, mas para a gente parar e pensar nisso, né? Que ao fim da vida é isso que a gente leva, não é? As pessoas com as quais a gente convive, os seus relacionamentos mais próximos, aquelas pessoas com as quais você passou mais tempo no trabalho, que está ali contigo. Uma perspectiva boa. Ele teve uma boa vida, se fosse o último momento dele As ali. pessoas que fizeram caminhando com os profetas juntos. Ou todas elas. Me lembro muito, com muito carinho, de todas as mulheres que participaram. As pessoas que não participaram ainda, mas que estão no grupo e dão um ar de sua graça como fantasmas, assim, né? Elas devem surgir no Halloween, algumas delas, assim. Mas é muito bacana. Elas constroem a nossa história, elas nos moldam ali, né? E mudam a perspectiva de vida da gente. As confissões do Bashir, do relacionamento dele, das opções que ele fez por deixar dessas decisões, E isso o tudo foi Down? compartilhado. O Down foi aquela cena, justamente nesse momento ali, em que eu achei, bom, agora ele vai dizer para a equipe, recebi esse informe aqui, vamos investigar, enquanto a gente toma as providências, cada um na sua área, sigilosamente, tentem ver as falhas que existem, e nós precisamos não só fazer um relatório, mas ver de fato o que aconteceu. Porque ser vaporizado um corpo no espaço assim, não vai ter nem, né, como avaliar ali, fazer uma autópsia, então eles têm que avaliar de outra maneira, e cada um tem especialista numa área ali. Então, não, a reação dele foi, a gente tem que chamar um médico agora que nós não... Ele foi prático nesse sentido, a primeira coisa é enviar isso, eu digo, tudo bem, ele pediu um médico. Não, agora a gente vai ter que repor também um chefe, né, que nós precisamos ali para essa área de engenharia, ok, ele foi prático também, agora que ele vai falar. Enquanto isso, em off, vocês investiguem. Não, ele não investigou. Né? Ia dar notícia, assim, já me poupa. Fala sério. Muito bem, vamos passar então para o Silvio, agora com seus ups and downs. Por favor, Silvio, explique-nos. Sim. Olha lá o up. O app eu acompanho a Dariane, eu também acho que é o momento mais tocante do episódio, né? Onde nos seus últimos. Não, ele não está nos últimos suspiros, mas ali nos últimos momentos de força, onde ele consegue ainda ter consciência e falar, ele dedica a memória do seu casamento e aquilo que ele viveu com a sua esposa. Então, isso é muito bacana, isso é muito bonito, fala muito sobre quem é o nosso chefe O'Brien, né, e o que ele considera de valor e importante, né.
Então é um momento forte, tocante, onde ele tenta mostrar também que a vida não é só a juventude, né? E que é possível ser feliz, é possível se felicitar, é possível viver aventuras também, dividindo a vida com uma outra pessoa dentro de um casamento. Então, são palavras muito sábias que o nosso chefe O'Brien apresenta, ele traz ali para o Bashir. Se o Bashir for inteligente, ele vai ouvir. A gente sabe que o Bashir é inteligente. E no final das contas, ele vai ouvir. Ele demora um pouco para entender, mas ele vai ouvir, sim. Né? No final das contas, ele escuta. Só demora um pouco. E o Dal é o Bashir, né? Com a sua chatice, né? Sei lá, sua ingenuidade, mas uma ingenuidade que perturba. Tá no texto. Eu sei que aqui não é um Dal no sentido, que coisa horrível desse episódio. Uhum. Faz parte do personagem, tá no texto. Sim. Isso, né? É feito de propósito. Mas acaba sendo um Dal porque é uma coisa anticlimática. E o objetivo era fazer isso mesmo, né? Então, no final das contas, funcionou. A gente gosta do Chefe O'Brien, a gente se sente triste quando o chefe O'Brien começa a ficar doente e dá raiva do Bashir, porque ele só incomoda o coitado do O'Brien, ele tentando trabalhar e ele quer ajudar, mas só atrapalha, né? Então acho que ele é o Dal desse episódio, mas não porque é ruim, o episódio é muito bom, é porque é feito para ser ruim mesmo. Então eu escolhi uma coisa mais fácil ali para optar como o Dal. Então o Bashir se recusando a crescer, né? É o Dal do episódio. E ele fala dessa tal bailarina que ele conheceu e tal, mas ele não fala com amor dela, né? Ele fala sobre um pouco, é uma coisa assim meio que de paixão, né? Uma coisa jovem, jovial, assim, né? E o O'Brien dá uma lição para ele sobre isso, no final, que, né? Mulheres vão muito além de simplesmente serem bonitas e você poder observar, tem muito mais profundidade nisso aí, né? E o Bashir vai ouvir, ele vai ouvir isso, demora um pouquinho, mas ele vai ouvir. Então esses são meus ups e meus downs. Muito bom. Valeu, gente. Agora eu vou falar os meus aqui, então. Meu up é a Keiko. A Keiko O'Brien, né, é um personagem que é odiado pelos fãs. Graças a Deus eu não convivo com fandom e não vejo opiniões de ninguém, mas sei disso. Por quê? Porque ela é odiada. E a gente sabe por que ela é odiada, né? Porque ela é mulher, assim como a Lwaxana Troi, né? Então é a misoginia, boa e velha misoginia, que é muito presente aí na cultura pop, entre esses nerdolas, né? Então ela é odiada por ser o que eles consideram uma esposa chata, né? Que incomoda, enche o saco do marido, do nosso herói e tal. Mas esse episódio, eu acho que daí é um ponto de que mostra, vira uma chave e mostra realmente a importância da Keiko na vida do O'Brien, né? Por quê? O tema desse episódio é o casamento, basicamente, né? Se fala se faz uma discussão sobre o casamento, a importância do casamento, como o casamento pode ser uma coisa boa, né? E como às vezes a visão que uma pessoa tem de um casamento com uma prisão, como algo chato, é uma visão muito juvenil, muito imatura, né? Daí está personificado aí no Bashir. Mas então por que eu escolhi a Keiko? Porque por ser o tema do casamento, ele mostra perfeitamente o que uma mulher, né, uma esposa, faria, né, ou vice-versa, o marido faria, se numa situação como essas, né? Ela se apega a uma coisa que na verdade ela nem sabe, ela acha que sabe uma coisa do seu marido que ela pensou errado, que ele tomaria café à tarde, ele toma café à tarde, né, que ele não tomaria, ela pensava, e ela se agarra a essa migalha, né, com unhas e dentes, como uma migalha, assim, uma chance de 0,01% de que ele esteja vivo e de que ela vá ao fundo da história para descobrir e salvá-lo, né? E é o que acontece, é ela que salva a vida dele a partir dessa migalha que era um equívoco ainda, né? Mas, ou seja, não importa, então, a questão de se ela sabia corretamente se ele bebia café à tarde ou não, isso não importa. O que importa é o que ela fez. Ela se apegou a isso, né, de maneira que salvou o marido. Então, eu acho brilhante ter essa construção da personagem dentro aí desse episódio. E o Down, eu repito, né, a Dariane, eu também acho que ficou muito mal escrito para o Sisko
esse fato dele ter comprado muito rapidamente a história oficial e não ter pedido simplesmente que fossem fazer um relatório ou observar o local, né? Mandar observadores para ver, olha, o que aconteceu exatamente, né? Ficar só pela entrega ali da mensagem que eles trouxeram. Então, acho que isso não contribuiu muito para o personagem, né? Deveria ter sido feito diferente. É isso, gente. Ups and downs, então desse episódio, que tem coisas muito, muito legais. Vamos ver se tem comentários aqui. Ó, a Val tá indo embora. Terminarei de ver depois, deixo minhas 4 jambalaias. Valeu, Val. Obrigado pela audiência e obrigado pelos comentários. Vimos já os ups and downs, então agora a gente vai para aquele momento onde, né, a giripoca vai piar, que é a hora das jambalaias.